Olá, olá Lívia, olá Hello. António. O Gabriel da Bamboal, da editora Bamboal, fez-nos esta provocação de nós criarmos um ciclo de conversas que falasse sobre cultura, regeneração, responsabilidade, liderança, e nós dissemos que sim. Quer eu, quer o Gil, somos membros do Conselho de Advisors da Bamboal, damos do nosso tempo, da nossa dedicação para poder ajudar o Gabriel a lançar este projeto e senti alegria quando ele fez o convite. E ele trouxe-nos aqui alguns livros que eu quero mostrar, que estão ligados ao tema, que são As Culturas Regenerativas do Daniel Hall, que é a tradução em português. Trouxe-nos o livro da Esperança Ativa da Joana Messi e trouxe o Liderança Regenerativa do Gilles e da Laura, que na prática foi o livro que inspirou a conversa de hoje e o tema da liderança regenerativa. Estes livros estão disponíveis em português e tem sido um trabalho extraordinário que o Gabriel e a equipa têm feito. A ideia não é falarmos dos livros, eu mostro os livros para que as pessoas que nos ouvem saibam que nós vamos estar a falar a partir da experiência, o que é viver no dia-a-dia, o que os livros estão a referir. Não é? Portanto, não tenho como intenção que a gente fale dos livros, mas sim que cada um de nós traga a sua experiência em viver estes temas e que as pessoas que querem entrar e que querem saber mais saibam que há livros em português onde estas coisas estão descritas, onde estes modelos estão referenciados e estão descritas as experiências que têm sido recolhidas um pouco por todo o mundo. O meu nome é Marco, eu estou... Diz ele. Gostava de dizer sobre os livros que são livros que funcionam por perguntas, que trazem questões, que são participativos e interativos, e é uma das coisas que eu gosto muito nestes livros. Eles não tentam impor um modelo, impor a sua visão, são livros que refletem com o leitor e colocam questões ao leitor para ele próprio refletindo com a sua vida, com os seus projetos. Parece um diálogo. Eu li 2 desses livros, estou a ler o 3º, e sinto-me em diálogo com o autor. E parece que vem naquela fase, naquela semana, aquele capítulo que eu leio traz-me algo exatamente para aquela semana. Portanto, quero também trazer isso da qualidade que estes livros têm e que o Gabriel conseguiu traduzir para português, permitindo estar na nossa língua. Uma forte gratidão. A Bamboal tem outros livros, nós é que escolhemos estes 3 para enquadrar este ciclo de conversas. E Gil, já que estás com a palavra, apresenta-te numa frase ou 2, diz quem tu és, diz o teu nome, dito pela tua voz é completamente diferente. Sou assim, desde que me lembro de mim pequeno, um guardião da Terra, vejo-me como um elemento vivo deste planeta e tenho durante os últimos anos feito investigação de como é que conseguimos, do ponto de vista societal, ligado aos ecossistemas, regenerar a nossa forma de pensar, de forma a vivermos de uma forma abundante, o mais próximo de como a própria natureza e a vida funciona. Eu sou biólogo de formação e tenho tido a honra e o prazer de trabalhar com vários de vós em momentos diferentes e estou maioritariamente ancorado na Faculdade de Ciências para coletar esta experiência de qual todos nós somos agentes ativos. Grato, Gil. Eu chamo-me Marco e cada vez mais me vejo como alguém que está ao serviço para ajudar na transição cultural entre aquilo que é a cultura moderna e as próximas culturas, que são culturas responsáveis, regenerativas, na vida, assentes na vida. Eu não sei bem o que é que significa as próximas culturas, acho que nenhum de nós sabe, mas o caminho é esse. Esta cultura moderna também houve uma altura em que a gente não sabia o que era e alguém a criou, ela foi sendo criada. Então, para mim, vejo-me como alguém que está a explorar este lugar do que é as culturas e nisso sou um dos iniciadores do Innovations for the Future, que em Portugal procura juntar todas estas pessoas que estão a trabalhar nesta área, sejam dentro das universidades, dentro das empresas, dos municípios, em cada concelho, em cada freguesia, a fazer floresta, a construir uma ecoaldeia ou a mudar, ou ajudar a mudar consciências. Portanto, vejo-me também como
um hedge worker, alguém que está a trabalhar na fronteira da cultura, do que é conhecido, e que olha para dentro e para fora, olha para o que não se sabe ainda o que é e para aquilo onde se está. Então, nesse sentido, também tenho muito gosto em estar aqui a fazer estas conversas e estar convosco. Já tive a oportunidade de colaborar com cada um de vós, António, Lívia e Gil, e sinto muito orgulho em vos conhecer, em fazer parte das pessoas com quem privo, e sinto-me muito inspirado, em particular pelos vossos trabalhos, por aquilo que vocês têm trazido ao mundo nesta área. É algo que celebro, os três, e talvez fosse a altura de vos pedir também para vocês se apresentarem. Lívia, quem és tu? Como é que é o teu nome dito na tua voz e como é que tu te queres apresentar a esta audiência? Sou a Lívia, acredito num futuro completamente positivo e tento pôr isso em campo. Primeiros 25 anos da minha vida profissional filo através da arquitetura sustentável. Percebi que criar alibis não escala, portanto os outros não estavam a fazer apesar de download toda a informação. Percebi que mudanças acontecem quando existe uma mudança de mindset, uma mudança de consciência, uma mudança de posicionamento na vida e, portanto, estou a trabalhar nisso há uns quase 10 anos agora, a apoiar processos de transformação de mindset, de uma lógica de escassez para uma lógica de abundância. Grato, Lívia. E tu, António, como é que tu te queres apresentar? Não é? Quero ouvir também o teu nome na tua voz e como é que tu te apresentas, como é que tu te mostras aqui à chegada. Muito obrigado pelas palavras todas que foram proferidas para trás. É uma honra enorme estar convosco. São grandes amigos e pessoas de grande importância para que estas coisas todas as transformações aconteçam. E, portanto, eu sou apenas aqui uma formiga no meio disto tudo e vamos ver se eu consigo ser de ajuda. A minha origem, a nossa essência é sempre muito importante. A minha origem é estratégia de negócio. Tive, inclusive, uma passagem por banca de investimento. Devo dizer que tive uma sorte enorme, mesmo nesses modelos mais convencionais, porque trabalhei em banca de investimento com uma entidade que era o Old Morgan, que era a malta que é o fundo das questões, que tentava entender a essência das operações, e tinham inclusive um thumbnail a dizer que se uma operação não deve ser feita, e deixavam um thumbnail digamos, naquele display das operações todas feitas ao longo do ano, apareciam em branco para dizer: se não for do interesse dos acionistas, nós não fazemos a operação. Portanto, tinham uma maneira de estar na vida muito interessante. E, por outro lado, trabalhei em consultoria estratégica com uma das grandes entidades internacionais, gente muito bem formada e que também a tentar ir, digamos, ao fundo das questões, a tentar ser muito transformativa, a olhar para o futuro, a pensar a partir do futuro. E, portanto, de facto, tenho que dizer como uma pessoa que teve essas oportunidades de lidar com pessoas interessantes dentro do mundo, ainda que dentro do mundo mais convencional. Mais recentemente, depois de uma carreira mais virada para fora, criei uma boutique, juntei pessoas de excelência, começámos a co-criar e um belo dia em 2010, a PepsiCo, ao lançar um desafio de trabalho, deu-me um pitch de uma senhora fantástica chamada Indra Nooyi, questionou vinda da Índia, questionou os executivos da Pepsi sobre as batatas que não comiam e as Pepsis que não bebiam, mas que queriam meter pela goela abaixo, desculpem-me o termo, dos consumidores. E que o modelo tinha que mudar. E foi aí que eu acordei para a temática da sustentabilidade em 2010, tive uma awakening com esta senhora e portanto, comecei uma caminhada, ligando-me a suecos primeiro, depois ligando-me já em 2019 ao Planeteers para tentar dar escala e transformações. E é por aqui que ando, na tentativa de juntar ecossistemas internacionais e nacionais. Grato, António.
Nós pegamos na ideia da liderança e da regeneração, da liderança regenerativa, e se calhar era interessante ouvir cada um de vocês sobre o que entende sobre liderança. O que é para ti liderança, Lívia? Como é que tu vês este termo de liderança? Eu acho que é um termo que muito rapidamente é interpretado numa lógica hierárquica. E eu não acredito em sistemas hierárquicos como solução, acredito que se calhar temos que fazer uma transição suave para fora deles, acredito em distribuição de responsabilidade, e por isso quase que diria que o termo em si não é muito sexy. Prefiro 1000 vezes falar em como nós podemos mudar de mentalidades do que na palavra em si de liderança. Eu acho que também é importante dizer que desde há muito tempo eu sinto sempre que todos nós temos que liderar, cada um à escala que se identifica e que sente responsabilização, mas todos nós precisamos de liderar, e isto também numa lógica quase de proteção civil. Qualquer coisa que acontece, os 5 que sabem onde está a chave para a salvação foram-se abaixo, então nós os outros temos que liderar, não é? E portanto nesta perspectiva eu diria que a liderança é um pouco, é necessário perceber a liderança numa lógica de todos nós liderarmos, e também que quando nós sentimos uma visão clara sobre o que é que o futuro precisa de ser, a liderança é natural, portanto não é algo que eu ponho os sapatos da liderança de manhã e o casaco e saio de casa e esse dia sou um líder. É muito mais quase inevitável estar neste papel e nesta perspectiva de estar sempre à procura de oportunidades, possibilidades, de fazer aquelas pequenas mudanças acontecer que depois permitem um mundo totalmente positivo para todos, não é? Portanto, eu quase que diria que é uma questão de fazer uma ligação entre propósito e visão, e essa ligação ficar ativa através de um canal que podemos chamar curiosidade, mas ter uma tensão constante entre esses dois pontos, o que é o meu propósito e o que é a minha visão, e estar sempre com energia a vir dessa curiosidade, dessa necessidade que sentimos. Lívia, eu vejo-te como um líder. Eu quando olho para ti vejo um líder. E a pergunta que te faço é como é que tu tens estado a liderar-nos a nós todos, talvez nos últimos 30 anos, se calhar até mais. Sim, é uma perspectiva tua, portanto, esse problema é teu, não é meu, ok? Não o queres comprar, é isso, não o queres comprar. Não, eu não sei se me ajuda a mim a fazer o que eu estou a fazer, ter consciência de que estou a liderar. Eu acho que muito mais importante é eu ter consciência do que estou a fazer e isso estar alinhado com os meus valores e com essa tal tensão que eu preciso estar sempre nesse caminho de honestidade para comigo e honestidade para aquilo que eu vejo que é a minha potencialidade de serviço, como tu dizes também muito bem, a tudo o que está a acontecer, mas quem sabe um dia alguém descobre qualquer coisa de mega fenómeno científico e essa investigação chega a um ponto onde já não é preciso, por exemplo, de um tema que eu trabalhei durante 25 anos, que é a eficiência, não é? Eu trabalhava com engenheiros que diziam a eficiência só faz sentido até ao momento onde nós estamos completamente dependentes de energias renováveis. E eu defendo que, mesmo que tenhamos só energias renováveis, precisamos de ter eficiência, porque mesmo que as energias renováveis estejam à nossa disposição, elas precisam de algum cuidado, manutenção e poderão falhar. E, portanto, tudo isto não te diz que tu estás certo. Por isso é que eu digo a palavra liderança, a consciência de liderança pode até ser uma barreira para nós continuarmos a ser honestos connosco mesmo e fazermos aquilo que acreditamos que é importante dia sim, dia sim. Portanto, não sei. Graças, Lívia. Acho que descalçaste bem a bota, não sei, vamos ver. Vamos ver a que surpresas vêm. António, e para ti a mesma pergunta, o que é para ti liderança? Bem, esse é um tema que me tem seguido muito e explico porquê. Porque trabalhando durante muitos anos, e desde há muitos anos, com líderes de negócios e de empresas, ou tentando trabalhar com empresas e tentando ajudá-las a transformarem-se, sem os líderes eu não consigo fazer absolutamente nada. Portanto, a primeira coisa é, se eu não tiver acesso a alguém
que tenha um mínimo de representatividade, estando eu a trabalhar em temas de estratégia, incluindo a sustentabilidade, mas de uma forma muito em volta da estratégia. O que é que acontece é que as pessoas ditas da sustentabilidade nem têm mandato para falar destes assuntos. E, portanto, em muitas ocasiões, deparei-me até com a dificuldade de falar sobre as temáticas ditas da sustentabilidade, geração, etc., porque não tinha interlocutor. E, portanto, a primeira coisa é a importância do líder, é muito grande. Seja bom ou mau líder, é muito importante, porque, quiçá, não tenho interlocutor deste. Acho que o tema, de facto, a palavra liderança é uma palavra que chega a ter conotações muito negativas, mas tem a ver com a maneira como o modelo foi, como o assunto foi interpretado. Desde logo, aquela teoria do chefe. A teoria do chefe, a pirâmide, com o chefe no cimo da pirâmide e uma espécie de um exército que o chefe vai, digamos, replicar soldados para, digamos, fazerem as suas atividades, fazerem aquilo que o chefe faria, mas desmultiplicado por não sei quantas pessoas. Isto é uma coisa assustadora, é um modelo assustador e que, inclusivamente, mal conduzido, levou a muitos dos problemas que temos hoje, que é pessoas a pensarem, até quiçá bem intencionadas, a pensarem que estavam no bom caminho no seu modelo cego do shareholder value. E, portanto, foi um modelo quer piramidal, quer um modelo centrado na eficiência e na criação de valor acionista, de uma forma cega, e sem entender um sistema de equações maior, e sem atender às pessoas. Isso não era muito importante, quiçá, trabalhar com as pessoas, enfim, podia-se trabalhar, as pessoas aguentavam um bocadinho tudo. A começar pelos seus funcionários, para já não falar de fornecedores e clientes, fornecedores, designadamente, a quem se torciam pescoços. E muitas, até muito boas, grandes nomes de empresas portuguesas, eram conhecidas, não sei se agora estão um pouco melhor, por torcer pescoços de fornecedores. Eu lembro-me de ouvir histórias de fornecedores a saírem de áreas de negociação a chorarem, pessoas a chorarem. Isto mostra uma situação extremamente, enfim, negativa, não é? Negativa. E, portanto, a liderança é eu diria, um tema absolutamente chave, mas sem valores é uma coisa extremamente perigosa. E, portanto, a questão do propósito, dos valores, aqui estamos nós, nesse diálogo, mas deixava por aqui esta intervenção. António, estou curioso e gostava de explorar o que é que na tua liderança é único, ou seja, o que é único em ti que se consegue expressar na liderança, que para ti são qualidades importantes dessa liderança que tu dizes com estes valores, uma liderança que começa a querer ser regenerativa em vez de degenerativa com os exemplos que estás a tornar. Queres trazer um pouco do que é que tens aprendido com a tua forma de liderar ou com os exemplos que tens visto, né, com a tua experiência? Muito bem. O primeiro tema, sair do degenerativo, é o tema do que o less bad é completamente insuficiente, não é? E, portanto, vamos fazer aqui umas coisas, vamos fazer umas atividades, vamos apresentar uns relatórios, vamos, enfim, fazer aqui umas soluções laterais, muitas vezes ao próprio negócio, e vamos reduzir aqui 5%, 10%, poupar um bocadinho de água, substituir umas lâmpadas, enfim, dar dinheiro aos pobres, plantarmos árvores. Isto é um modelo que eu diria claramente, e está mencionado na literatura, possivelmente até num dos livros, não é? O Daniel, como uma cultura degenerativa. Não chega, o green não chega. E como diz o meu amigo Antropoli, o green é caríssimo. Porque, como estamos a fazer, apesar de ter elementos positivos, não é? Ou elementos menos negativos, uma pessoa que seja criminosa e que roube, não deixa de ser criminoso se roubar menos. E, portanto, temos aqui esse ponto de partida. Portanto, o degenerativo não serve. A minha primeira grande luta
e que tenho tido muito insucesso, devo dizê-lo, muitas dificuldades. O mundo, eu diria que a situação está a mudar. Estou a assistir a mudanças muito grandes. Mas o que eu tenho tido, que eu tive durante uma boa década, uma grandes dificuldades, foi que entender-se que, como mínimo, o cause no harm é absolutamente essencial. Como mínimo. Portanto, o que o Daniel diria ser sustentável. E esse ser sustentável é que nem vale a pena começarmos a falar muito do regenerativo, quando o ser sustentável não é um given. Não é um given e as pessoas não sabem sequer o que é ser sustentável. E, portanto, temos de começar por isso. Quer dizer, temos de conseguir mudar o modelo e perceber que os próprios modelos estratégicos têm que ser modelos dentro de limites. E têm que se navegar dentro de um safe operating space. E, portanto, e no mínimo, não podemos chocar contra as paredes, chamadas as paredes do funil, um funil que se vai estreitando porque, obviamente, as condições de operação vão se tornando cada vez mais apertadas, população crescente, recursos cada vez mais escassos, não é? Perante essa população crescente, e temos que conseguir operar, saber navegar, não é? Isto é como tirar um novo curso de navegação. Temos que saber navegar. Não podemos navegar em mar alto de qualquer maneira. Grato, António. Lívia, o que é que tu entendes por regeneração? E eu pedia para tu começares também a trazer exemplos teus, não é? Eu, quando ainda há pouco dizia que vejo como uma líder, o António foi o pioneiro em Portugal com o Natural Step. E tu trouxeste a pessoa do Natural Step uns anos antes para toda a população, não é? Através dos ciclos de conversas que tu estavas a fazer em parceria com o Oceanário. Tu fizeste as primeiras construções biodinâmicas em Portugal, não é? E tu serviste ao nível local, no município, serviste na União Europeia, levando estes temas para a agenda. Portanto, na minha forma de ver, tu ocupaste em vários momentos posições-chave para perceberes o que estava a passar no mundo e para nos informarmos todos nós disso. E agiste perante isso. Fizeste esse tipo de coisas. Então, como é que tu vês, como é que entra, o que é que quer dizer para ti essa palavra regeneração e como é que ela está intimamente interligada com a tua ação no mundo, que é aquilo que tu tens estado a fazer? Lembra-me perfeitamente de tu me contares daquele laboratório que vocês criaram numa instituição portuguesa, eu vou deixar que sejas tu a dizer o nome se isso for possível, um laboratório que tinha a ideia, a inovação social. Portanto, e a regeneração de um determinado território onde esse dilema social se passava. Então, para mim isto tem a ver com a essência da regeneração. Então quero-te ouvir também como é que os teus exemplos e as tuas experiências têm-te ajudado a entender esta palavra da regeneração. Quando perguntas assim muito holístico, a resposta depois acaba por se calhar não ser tão concreta, portanto vou-te responder se calhar com exemplos. Primeiro tens que perceber que eu sou muito disléxica, leio super devagar, mas sou muito curiosa, portanto eu tenho aqui um disconnect entre aquilo que eu preciso saber e aquilo que eu consigo, ao contrário de muita gente que lê facilmente, consigo através da leitura chegar lá. Então a minha forma de me manter informada foi sempre trazer pessoas para cá, encontrar parceiros e trazer todas as pessoas que me interessavam para eu aprender. Portanto, eu criei, no fundo, uma continuidade para aquilo que podemos chamar, se calhar, uma universidade de vida de adulto, não é? de vida durante, ao criar aqueles espaços da Lisboa Nova, os encontros, portanto, os nossos pontos de encontro, depois os Human Habitat com o Oceanário, depois agora o Mosaic Salon e no fundo o que eu sinto é que é super importante nós mantermos sempre as antenas abertas para aquilo que faz sentido e depois partilhar, porque para que eu ler isto? Eu quando estou eu a ler o livro, não é? E um pouco esta conversa também tem esse lado super bom, que é lemos e partilhamos, lemos e outras pessoas poderão conosco fazer este caminho de aprendizagem e isso é muito positivo, isso já é regenerativo em si, diria eu. Do ponto de vista daquilo que nós temos com, por exemplo, trazer cá o Karl-Heinrich Robert da Natural Step, que criou aqueles conceitos que o António também estava a falar agora, do funil e de consciência sobre muitos dos atos que são just less bad, não vão levar àquilo que é necessário.
No fundo, e ele também foi o inventor da ferramenta do backcasting, não é? De dizer, ok, então se todos somos um grupo de pessoas cheias de medo de coisas que vão interferir no nosso caminho para um futuro totalmente bom, então vamos trabalhar do futuro totalmente bom para trás, não é? O backcasting, que é olhar do futuro para trás, dizer, este é o futuro que eu quero, agora vou ver como é que eu cheguei cá. E todas essas libertações das nossas camadas e camadas de condicionantes, de crenças que nos limitam. Para mim esse processo é importantíssimo para desbloquear esta liderança em cada um de nós, e a dimensão da regeneração é no fundo a nossa nova consciência, que nos permite trabalhar não numa lógica de less bad, mas numa lógica de total good. Portanto, qualquer coisa que nós façamos não pode estar a harm, claro, mas sobretudo tem que trazer valor para além do meu bolso, ou para além da minha organização, ou para além do meu shareholder, que tem que ter um lucro de 23% por ano se não sai da empresa. Portanto, temos que ganhar consciência, sobretudo as grandes organizações, que o lucro tem que existir para o planeta. E como fez agora a Patagónia, eu acho fantástica esta medida, de dizer aquilo que eu acho que é o futuro das empresas, das grandes organizações, que é the profit is for the planet. Portanto, o resto nós estamos cá para, no fundo, contribuir para esse major collective good, não é? E se tivermos essa abordagem numa mentalidade de abundância, claro que tudo o que nós estamos a fazer contribui para isso e permite-nos fazer um caminho muito mais interessante, não é? Do ponto de vista também, não há barreiras que nos limitam, mas sim, tudo vai ao caminho deste futuro que nós gostaríamos que todos estivessem bem, não é? O que é que eu tenho de vantagem se há pessoas com fome no planeta, ou que haja pobres? Não é? E temos muita mentalidade em muitas organizações ainda que é, se não há pobres, eles não existem, então é melhor que haja pobres, não é? A outra atitude que é, o que é que interessam os pobres, não é? It's wrong, não é? Nós precisamos de estar todos bem, todos integrados no sistema em que nós estamos a funcionar. Porquê? Porque se há uma razão que estamos cá, é porque contribuímos para esse sistema, somos necessários para esse sistema, senão não estaríamos cá. E a regeneração, no fundo, tem a ver com criar a realidade de forma a que isso possa ser verdade. Eu hoje conheço melhor a realidade de Lisboa, em particular dos seus bairros sociais, porque tu me levaste lá. Ok. Tu me levaste a esses bairros todos, indicaste-me as pessoas para eu ir de forma segura, conhecer a realidade desses bairros e ver o que era, e pensar cultura e pensar a minha ação, não a partir de um lugar de elite, mas a partir de um lugar real da vida das pessoas e de cada pessoa, e foi contigo que eu fui fazer isso. Foste tu que me levaste a esses sítios. Portanto, também quero reforçar com este exemplo aquilo que tu estavas a falar da regeneração e da forma como entendes. Eu vivi isso, e vivi as tuas palavras contigo, experienciei isso. António, todos os meses, se quiserem vir, são todos bem-vindos. Vamos e estamos a descobrir territórios com potenciais enormes de contributo que nós podemos dar, mas também, às vezes, algumas surpresas de, se calhar aqui há outras maneiras de fazer as coisas. Portanto, é muito interessante o processo. E eu queria só acrescentar uma coisa antes de passares para o António, que é o seguinte. Perguntaste uma coisa ao António que ele esquivou responder, porque ele não disse como é que ele lidera, o que é a qualidade dele de líder. E eu acho que uma das tuas qualidades, António, é de fazer tudo o que tu fazes com uma brutal humildade. E devo dizer que eu respeito isso imenso e acho que vem de dentro, e por isso é que eu estou a dizer, não é um truque, não é um fato que tu vestes, é mesmo essa humildade de fazeres parte de um todo que tu respeitas, independentemente de depois poderes criticar muitos aspectos. Portanto, Eu ia pegar por aí, grato, Lívia, acho que é uma excelente porta para pegar nesta partilha que o António fez e que tu fizeste, que é, o António, como se disse, eu despertei em 2010 para esta coisa da sustentabilidade e depois caracterizou um pouco do seu caminho. Tu trazes essa qualidade de humildade. Para mim, tu és, António, és um líder que serve em toda a sua plenitude, és uma pessoa com uma capacidade de entender o sistema e depois de servir o micro para chegar a essa grande à visão e do todo. E queria-te perguntar, porque eu tenho-te visto fazer esse caminho entre alguém que estava no mainstream e na cultura
moderna, atual, para alguém que está a começar a ter uma perspectiva completamente diferente daquilo que é necessário nós sermos enquanto cultura para algo diferente poder acontecer. Como é que foi esse processo? Como é que tu descobriste a regeneração a partir dos teus sapatos e deste driver que a Lívia estava a trazer, da humildade que tu tens perante o mundo e perante os seus desafios, perante o conhecimento que tu trazes, o teu próprio poder e a tua própria ação, porque tu serviste também em grandes organizações na tua vida profissional. Então, como é que foi essa tua descoberta da regeneração e como é que ela hoje está em ti, está presente na tua vida? Primeiro de tudo, agradecer muito as vossas palavras. Eu acho que são palavras, muito sinceramente, enviesadas pela amizade e pela, enfim. Mas eu gosto de me manter como uma pessoa que de todo não sabe tudo e não sabe, e há muita coisa que não sabe. Sou uma pessoa que procura sempre, talvez seja uma característica interessante, que me custa muito caro, não é? É uma pessoa que busca sempre complexidade e busca sempre soluções e tenta sempre ir mais longe nas soluções que busca, inclusive para os clientes. E estou sempre a tentar ver como é que podemos transformar esta empresa com a qual agora vamos trabalhar, como é que podemos ir ao fundo das questões com ela, etc. Tem a ver, eu acho, com um pouco a minha característica pessoal, com essa curiosidade de tentar agarrar diferentes domínios. Acho que também há aqui uma faceta que tem a ver com a minha incapacidade absoluta para a repetitividade. Ou seja, não consigo fazer repetitive tasks, é hiper boring e é, obviamente, altamente negativo do ponto de vista financeiro, como sabemos, porque a malta que tem uma fábrica e que vende 100 vezes a mesma coisa, tem um modelo muitíssimo mais assegurado, mas eu pergunto, assegurado para quê? Onde é que a gente vai, não é? Onde é que a gente vai com esse modelo de carreira que eu tenho dificuldade em compreender? E depois vou sendo inspirado por vós, vou sendo inspirado por uma série de players internacionais, como vós próprios, também sois, e vou vendo que não estamos sozinhos, que não sou totalmente maluco, porque há malta muito interessante, não é? O meu amigo Tiago Forjás fala nos 2%. As pessoas que... Há 2% daquele tipo de pessoas e que tentam fazer as coisas de maneira diferente. Mas estes 2% não é para nos gabarmos, não é nada disso. É a tentativa de ir mais longe, a tentativa de servir, de oferecer alguma coisa. E, portanto, é uma liderança de serviço, muito sinceramente. É uma liderança de serviço, tentar ajudar os outros. Mas sinceramente, não creio que seja o meu modelo, o desafio, enfim, o exemplo último, com toda a sinceridade. Agora, eu gostava, se me permitirem, um minuto apenas, fazer um comentário sobre o que disse a Lívia, que de facto é uma pessoa muito pioneira, que trouxe pessoas extraordinárias desde muito cedo. Isto porque ela é muito precoce, obviamente. Nós é que acordámos tarde para a realidade, e portanto antecipou-se a todos nós. E que de facto fez essa cultura de diálogo numa altura em que se calhar que se dialogava pouco. E que, portanto, estudava de uma maneira muito mais pelo livro. E em boa hora, Lívia, que tens uma dislexia, porque se calhar é o que permite, é um bocadinho mais teoria da Greta, não é? Tenho um problema e isso permite-lhe ser uma pessoa diferente, não é? Eu devo dizer esta história, 15 segundos para dizer esta coisa extraordinária. Vi uma vez uns 60 minutos com uma pessoa que ficou invisual e que diz que nunca na vida gostaria de recuperar a vista. Tais foram as capacidades que conseguiu desenvolver, por exemplo, da audição e de orientação de uma forma completamente diferente e que lhe dão capacidades únicas. Eu acho que até era arquiteto, Lívia. Portanto, isto é uma coisa absolutamente notabilíssima, não é? Uma pessoa, um arquiteto, perder a componente visual e dizer: eu não queria, de maneira nenhuma, voltar atrás. Tais são as competências que eu desenvolvi. Incrível, não é? Ora bem, mas comentar aqui uma coisa da Lívia. Portanto, ela trouxe, de facto, pioneiros, muito cedo. Era uma piccola ragazza,
E que dizia eu, houve aí um comentário muito interessante, que é a temática do backcasting. Porque o backcasting requer pôr os pés no futuro, requer ver um modelo não degenerativo, portanto, visa quebrar o modelo degenerativo. O Pequenos Passos visa ir pelo menos para cause no harm, não é? E, portanto, ver um futuro bastante diferente do que estamos habituados a ver. E eu queria fazer o contraponto disso, e, portanto, partir do futuro para o presente e não do presente para o futuro, porque a maior parte das empresas, como tenho deparado, com enormes nomes à mistura, enormes, nomes absolutamente de referência, em sistemas de gestão, têm sistemas de planeamento estratégico a 3 anos, o que é uma coisa absolutamente extraordinária. Como é que se pode ter um sistema de planeamento estratégico a 3 anos? Building from the present. Este é um desafio que eu deixo aos líderes das empresas, porque algo está muito errado no modelo. Parem, se eu planeio a 3 anos, eu estou agarrado ao atual e estou agarrado aos próximos passos de navegação. Portanto, eu nunca vejo uma realidade completamente diferente e nunca projeto a partir de um ponto de vista completamente diferente, porque em 3 anos não há tempo para visualizar isso. E, portanto, esse é logo o primeiro problema. Nós não podemos ser menos do que less bad se trabalharmos a 3 anos. A 3 ou a 5, seja o que for. Mas os temas de planeamento estratégico são estes que existem hoje. Só vejo gente a planear a longo prazo quando tenha investimentos gigantescos infraestruturais e que requerem, de facto, que o modelo para a banca explique como é que o investimento vai ser pago, por exemplo, em 10 ou 12 ou 15 anos, e aí, obviamente, por imposição exterior, tenham que pensar a mais longo prazo. António, tu trouxeste uma questão que foi interessante de ganhar novas competências, mudar, ver de outra forma. Gostava de perguntar a vocês os dois, e se calhar agora começando por ti, António, como é que tu tens visto esta capacidade de regenerares a liderança em ti e o que é que tens aprendido que pode ser partilhado com outros líderes? Como é que pode haver esta regeneração de liderança, até para questões que tu estavas a trazer, ver a outros prazos temporais? O que é que tu podes trazer de elementos principais para regenerar a liderança? Gil, sem querer, obviamente, tomar muito tempo e deixando aqui o diálogo seguir, eu diria o seguinte: eu, obviamente, tenho que partir sempre deste ponto, que eu tenho o meu background e o meu ponto de partida e as minhas áreas principais de atuação. Devo dizer que essas áreas estão a alargar muitíssimo, e já poderei comentar isso, se calhar, no ponto seguinte, mas aqui ainda, partindo de uma lógica que começa por ser ajudar líderes a transformarem-se e a transformarem as suas organizações, o que eu me deparo é com a necessidade de tentar que enfatizem, de facto, o longo prazo. Esta é uma guerra tremenda, porque o português, e deixem-me dizer isto, todo aquele pensamento que a Lívia, como trouxe em primeiro lugar, de facto, para Portugal, com os suecos, do Carl Henrique, etc., eu batia inúmeras portas com um colega que fez, inclusive, muito esse trabalho de sapa, de abrir portas para falar com líderes, e o comentário era sempre: não, nós não pensamos como os nórdicos, nós pensamos a curto prazo. E eu diria, exagerando, para o Jornal das 8. Portanto, nós pensamos a pensar como é que vamos comunicar no Jornal das 8. E isso é os nórdicos que têm essa mania de pensarem no longo prazo, não é? E isto é uma coisa muito complicada. Por outro lado, nós deparamos com uma geração de líderes que caminham, quer dizer, pensando que há muita gente que caminha para a reforma e não querem mudar nenhum status quo. Tem muita dificuldade em mudar as situações. E, portanto, é curioso vermos onde é que há transformações. Porque, Gil, as transformações ocorrem em situações onde há uma alavanca qualquer. Eu creio que houve um estudo que eu nunca consegui encontrar e que me foi contado em Inglaterra, sobre que terão analisado uns 60 líderes que fizeram transformações e quais eram as características que estavam ligadas a esses processos.
E havia um awakening nesses processos. Havia um problema de saúde grave. E as pessoas tiveram mais para lá do que para cá. Ou perderam um familiar muito querido. Ou aconteceu-lhes um desastre qualquer em cima. Lembro, por exemplo, essa história da Interface, das alcatifas norte-americana, fez uma revolução industrial. Ela perdeu uma grande conta em termos comerciais e o líder acordou para a realidade, porque, em primeiro lugar, perdeu uma conta comercial que não lhe passava pela cabeça, que eles não tinham capacidade de conquistar. Porque havia um ecologista no caderno de encargos da compra de alcatifas. É tão simples quanto isto. E, portanto, quando se introduzem novas variáveis ou aconteceu algum awakening, as pessoas, de repente, vão ler livros. O Ray Anderson foi ler o Ecology of Commerce, do Paul Oka, e deram-lhe esse livro para ler, e disse: eu vou ser considerado um criminoso. Eu, industrial, vou ser considerado um criminoso. Eu sou o indivíduo que está a destruir o planeta. O plunderer, ele dizia. E, portanto, isto é muito curioso, porque as pessoas terem um momento não é? Temos que ter um momento de realizar que há qualquer coisa que falta e que estamos a fazer qualquer coisa errada. No meu caso, trabalhava com sistemas extremamente avançados e internacionais, muito progressivos, de pensamento estratégico, do futuro para o presente, em termos puros de business, do futuro para o presente, em termos puros de business, portanto, o mesmo backcasting, mas só business, e apercebi-me que havia um sistema de equações à volta. De repente, com a senhora Intranui, eu de repente vejo visualmente um sistema de equações à volta do negócio. E vejo aquilo que são os tais nested circles. O social em volta do negócio, o ambiental em volta do social. Isto é um modelo completamente diferente destas coisas, que eu chamo de símbolos dos Jogos Olímpicos, onde o negócio está ligeiramente interceptado pelo ambiental e ligeiramente interceptado pelo social. O que significa que é iminentemente insustentável, por definição do design. Grato, António. E tu, Lívia, como é que vês esta tua capacidade e o que é que trazes como síntese dessa aprendizagem? A tua capacidade de regenerar a tua própria ação no dia a dia, em cada dia. Não é? Yeah. Tenho o mesmo problema que tem a maior parte dos criativos, e o António, pelos vistos, também, que é impossível para mim repetir a mesma coisa duas vezes. Portanto, mesmo quando eu tenho que fazer um e-mail, que eu sei que fiz um parecido a semana passada, é quase contra o meu pelo estar a pegar no e-mail da semana passada e adaptá-lo. Portanto, há algo aí super ineficiente, mas que permite criar sempre no momento em que tu estás, tudo adaptado à realidade em que tu estás. Portanto, há um lado que eu acho que esse exemplo serve bem. O outro lado é mais doloroso, digamos assim, mas muito importante. E vou responder através de um exemplo. Nós, na Rebundance, já estamos agora no 14º Programa de Liderança Criativa, e há 2 anos, é verdade, a pessoa olha para trás, uau. Há 2 anos, o Ben, que é o meu filho que trabalha comigo, disse-me: mãe, eu acho que temos que mesmo redesenhar isto tudo de raiz, porque já vimos como modelo desde 2015, e desde 2015 até 2019, 2020, as coisas mudaram, não é? Mudou muita coisa fundamental e eu não sei se este modelo é certo. Eu disse: está bem, ok, mas eu levei mais tempo do que ele, portanto não sou tão precoce. A chegar a um ponto onde este ano verdadeiramente dissemos: ok, vamos acabar no final deste ano todo o modelo que fizemos até agora e vamos repensar o novo modelo. E o que é muito interessante, eu sendo uma pessoa muito pragmática, os meus amigos chamam-me The Utopian Pragmatic, portanto tenho toda a utopia e todo o pragmatismo sempre na mesma pessoa, que é um bocadinho weird, mas é verdade. Estava-me a faltar um bocadinho aquela ligação a: então como é que vamos fazer? Para eu imaginar. Como é que vamos fazer? Para eu imaginar. E conseguimos fazer este processo, por isso é que eu digo doloroso para mim, de regeneração a partir desta necessidade do que é que está a falar a nossa experiência atual, sobretudo os erros que estamos a fazer. E isto é outro aspecto que eu acho que também nos falta muito, é perceber que mesmo nos sucessos, a aprendizagem que conseguimos fazer é no erro no sucesso, é naquilo que falha no sucesso, é aquilo que falha no dia a dia, é pequenas coisas que nós sentimos que we're not totally on the right path yet. E o saber que não podemos desistir,
não é? É o que também estava a dizer o António, é ir mais fundo, ir mais fundo. Portanto, por um lado, eu acho que o António e eu temos que ainda aprender muito na celebração, no saber, digamos, essa vertente da aprendizagem, numa lógica de Dragon Dreaming. Celebração é também aprender dos erros, mas o saber incorporar tudo aquilo que nós temos conseguido fazer acontecer e, ao mesmo tempo, continuar a ser tão exigentes como somos e, digamos, não parar nem um minuto, porque é um pouco a nossa realidade, não é? Eu não sei o que é que significa férias, e quando os meus amigos me perguntam, eu respondo sempre, pois, mas eu estou todos os dias de férias, porque eu estou a fazer exatamente o que eu quero fazer e como eu quero fazer, e, portanto, eu vivo uma realidade super privilegiada. E, ao mesmo tempo, essa exigência, mesmo quando, digamos assim, posso estar na varanda a apanhar um bocadinho de sol, ou como o Gil no meio da floresta, há sempre questões que vêm ao de cima e que nos permitem evoluir mais 1 milímetro, ou mais 2, ou mais 3, dentro daquilo que é o nosso espaço do totalmente bom, no futuro totalmente bom, não é? Portanto, eu acho que é um processo, a resposta. Podia ter dito isso logo, não é? É um processo. E é Pois, o contigo. caminho que quiseste. É isso, e esse é que é o bonito, é o caminho que tu estás a seguir. O nosso tempo terminou, nós estamos aqui quase a conversar, quase a 1 hora, e que bonita foi a conversa, para onde foi. Há algo que eu gostava de pôr no espaço para clarificar e para quem está a ouvir também ter isso. O NetroStep é um grande framework, é uma grande metodologia orientada para as empresas que querem fazer este trabalho de mudar o seu framework para a sustentabilidade, para a regeneração, e o António foi pioneiro em Portugal nessa ferramenta, e portanto o foco de trabalho do António tem sido muito nas empresas, nas organizações. Com a Planeteers ele também está a alargar um pouco o seu âmbito, cobrindo o território nacional e trazendo a sua experiência para outros públicos e para outros contextos. A Lívia, eu diria que tu, embora também tenhas a trabalhar contexto nacional, porque o teu programa de liderança serviu pessoas desde o norte ao sul do país e às ilhas, portanto, também tens esse âmbito nacional com a Rebundance, e que tens trabalhado muito local no contexto de Lisboa. Muita da tua ação tem sido a prol da cidade e de como é que esta cidade se pode imaginar ou reimaginar como regenerativa, portanto colocar também isso bem no espaço, deixar isso claro. E António, eu passava-te a palavra para tu fazeres um convite especial a quem nos está a ouvir, não é? Porque vamos ter dentro de um mês sensivelmente um acontecimento importante em Lisboa, e vou deixar que sejas tu a anunciar esse evento, que todos nós vamos participar, e a fazeres o convite a esta comunidade para poder também estar junto. Muito bem, e muito obrigado pela oportunidade. O ponto é, nós temos que trabalhar de uma forma muito interdependente e muito colaborativa. Todos somos muito poucos. O conhecimento é fundamental, ir ao fundo das questões, a Lívia já o disse, e nas vossas perguntas, obviamente, tem sempre implícito isso. Temos que ir ao fundo das questões, temos que trazer conhecimento de ponta, temos que desafiar as pessoas para ir ao fundo, para ir verdadeiramente serem transformativas e apresentar soluções disruptivas, etc. E para que isso aconteça, e sermos regenerativos, para que isso tudo aconteça, é necessário juntar as pessoas, é necessário promover esse espaço de colaboração e de cocriação internacional e nacional. E, nesse sentido, a Planeteers, juntei-me a Planeteers, fizemos o primeiro evento na Lisboa Capital Verde, o único evento de Lisboa Capital Verde, porque no meio da pandemia toda a gente foi embora e ficámos a fazer o Planeteers, e agora vem a segunda edição do Planeteers. E essa segunda edição do Planeteers tenta ir ainda mais longe, ainda que com restrições maiores, com dificuldades maiores. No Parque Eduardo VII, no Pavilhão Carlos Lopes, com abertura às famílias no parque, um pouco tipo mini feira do livro, com cobertura para o caso de chover. Vamos trabalhar, vamos trazer as pessoas, e é muito importante que todos mobilizemos todos. Seja as pessoas para estarem no terreno, quer seja para levarmos pessoas em cocriação para dentro do Pavilhão Carlos Lopes e outras online. Portanto, teremos fisicamente e estaremos online. Espaços main stage para inspirar.
14 fóruns transformativos para ir mais ao fundo das questões durante 3 horas cada. E isso eu acho que não existe em evento nenhum. Desafio qualquer evento a dizer que trabalham em fóruns internacionais e transformativos, incluindo regeneração, incluindo educação de crianças e de jovens, de uma forma totalmente disruptiva e trazendo estas culturas de ir ao fundo das questões, de ser sustentável e ser regenerativo. Nesse sentido, estamos a lançar aqui em primeira mão o desafio a Innovations for the Future, para estar connosco, para colaborar connosco, obviamente na figura já do Gil e do Marco, isso já foi aceito previamente e muito grato. Na Lívia a mesma coisa, o convite lançado, e portanto nós vamos colocar de pé esse convite vai ser passado agora pela Innovations for the Future, para toda a comunidade, e portanto chamo muita atenção, 24 a 26 de outubro, começando a 22 e 23 no fim de semana, no Parque Eduardo VII, dentro do pavilhão Carlos Lopes, 24 a 26, com a tal cocriação. Menos política, menos, entre aspas, menos políticos e menos banqueiros, acho que percebem o que dizemos, ou menos corporate people a debitar discursos, muito líderes de pensamento internacionais, muito pensamento disruptivo e muita cocriação. É isto que se pretende fazer. O Daniel, lá vos espero. O Daniel será uma das pessoas que vai estar lá no evento, não é? Portanto, uma das pessoas que nos inspiram aqui no livro. Então, grato. Agora, Marco, já agora permitia-me dizer durante 10 segundos que não só o Daniel e algumas outras pessoas nessa área, mas também, obviamente, vós próprios estáis a ser desafiados para fazer lá um workshop, mas teremos também um fórum de Regenerative Business, com o John Fullerton, com o Capital Institute, com o Savory Institute, com possivelmente um dos outros autores do livro da parte de leadership, exatamente, e portanto, venham daí, porque vai ser imperdível. Obrigado. E grato, António, pelo serviço a nós todos, grato, Lívia, pelo serviço a nós todos também, e por terem aceito este convite e terem vindo a esta aventura connosco. Celebro. Sim. E quero celebrar também o facto de sermos todos agentes destes espaços da Awakening que o António referiu como sendo importante nesta transformação e, portanto, também vermos no Planeteers e nos outros espaços que estamos a co-criar. Vamos daí. Até já. Marco, paras tu? A gravação, Gil, podes parar a gravação. És tu que paras. Sou eu. Reparem que a gente